junto à fonte no caminho de Shur. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugindo da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosas que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Amém? Vamos ler até aqui. E aqui está falando a história de Agar e de Sara, né? Sara, ela não creu muito na promessa do Senhor, que ela ia ter um filho, né? E aí ela quis dar uma mãozinha para Deus. O que eu quero dizer é que muitas das vezes, nós como mulheres de Deus, não que ela não seja, ela também era uma mulher de Deus, a gente comete falhas, porque Deus nos promete algo, mas nós queremos apressar, né? E muitas das vezes nós não esperamos o tempo de Deus. E o que aconteceu aqui? Sara, ela não acreditou na promessa e ela quis ajudar Deus, pensando que Agar, né, poderia realizar o sonho dela. E ela realizando esse sonho, no mesmo tempo que ela conseguiu, né, convencer Abraão a coabitar com a sua serva, ela trouxe confusão para o seu lado. Então, muitas das vezes nós temos que ser sábia e entender a voz do Senhor Jesus, não duvidar da promessa dele, né? Sara duvidou, e por ela duvidar, ela acabou trazendo intrigas dentro do seu lar. E Abraão ele atendeu o pedido dela. E ali ela começou a ter um conflito no seu casamento e no seu lar. Porque quando ela viu a barriga de Agar crescendo, ela começou a humilhar Agar. E Agar, irmãos, ela só foi obediente à tua serva, né? Eu fico pensando assim, como que Agar sofreu, né? Mas tudo era propósito do Senhor. Mas eu penso assim, se Sara não tivesse intervido, Agar não tinha passado o que ela passou, né? E Agar ali, ela foi fiel aos seus senhores, fez o que a sua senhora queria, e aí depois ela começou a humilhar Agar, pisar em Agar, e ela chega em Abraão e fala para Abraão, né? E aí Abraão fala assim para ela: faz o que você quiser, tua serva. E aí eu fico pensando, ela conseguiu convencer Abraão, depois ela queria que Abraão se livrasse de Agar, porque começou a gerar um ciúmes, né? Então, muitas das vezes nós fazemos algo que não é da vontade do Senhor. E aí a gente traz dor para a gente e dor para o próximo. Porque ela começou a sofrer vendo Agar ali, né? E eu acredito que Agar também, quando começou a barriga a crescer, ela começou também a dar umas provocadinhas, né? E aí foi onde começou toda a confusão. Aí Agar fugiu, acredito, porque assim, quando a gente fica grávida, a gente fica muito sensível. E aí, como Sara começou a pisar em Agar, ela tenta fugir. Mas aí Deus já estava no negócio, né? E Deus fala: por que está fugindo, né? Volta lá e pede ainda para ela se humilhar. Ela que estava sendo humilhada, e Deus manda ela voltar lá e se humilhar. E Agar volta, se humilha, né? E fica ali mais um tempo, e mais Sara continua agindo da forma que constrangia ela. E aí ela vai e pede para Abraão, né, despedir Agar. E o que mais me chama a atenção é que Abraão, sendo um homem tão rico, ele pega uma botija de água, um pedaço de pão e coloca ela, né, para fora junto com o teu filho. Então, assim, é muito constrangedor quando nós passamos por algo assim. Porque nós queremos que Deus fale e já age. E não é assim, né? Agar, ela voltou, teve o seu filho, mas ela continuou sendo humilhada por Sara. E aí Deus vai e cumpre, né, a promessa na vida de Sara. E quando Sara começa a ver os dois meninos brincando ali, ela começa a ver Israel como tipo um inimigo, né? E aí Deus está
estava preparando já, porque Deus ia criar 2 filhos. Mas assim, eu creio que a Agar, ela não entendia aquilo, né? E aí ela sai com o teu filho no deserto, e aí ela senta ali e faz assim: eu vou comer esse pão, né, beber essa água com meu filho e vou ver ele morrer. Mas eu creio que quando ela pensou nisso também, ela deve ter feito uma oração ali ao Senhor, né? Falado: Senhor, por que estou passando por isso, né? E aí Deus fala para ela seguir em frente, que Deus, que Ele ia fazer uma outra nação, né? Uma grande nação. Então que nós possamos, irmãos, esperar em Deus, que quando Ele fala algo, Ele cumpre, né? Sara, ela criou todo aquele conflito, né, na vida dela, do seu esposo, e muitas das vezes nós, não sendo sábios, a gente cria isso dentro do nosso lar, né? Às vezes nós tomamos decisões que não é para tomar, e a gente acaba envolvendo o nosso esposo, assim como Sara envolveu Abraão, né? Eu creio assim, por ele amar Sara, ele fez o pedido realizar dela, né? Mas acabou que os dois entrando em atrito, e eu vejo assim que Abraão deixou para lá, né? Mas aí depois ele também ouviu Sara novamente, né? E colocou Agar para fora, e Agar ali naquele sofrimento com o teu filho, mas Deus não abandonou ela. Aleluia, Deus. O pai, o filho abandonou, a senhora abandonou ela, mas Jesus não abandonou. Né? Então Deus nunca nos abandona. Ele sempre está ali nos guiando para um caminho reto, né? Às vezes nós temos que passar provações para lá na frente a gente ganhar algo maior. E Agar, ela passou todo aquele sofrimento, mas depois ela viu seu filho, né? Ser um grande líder de uma grande nação. E acredito que ali ela chorou bastante, agradeceu. Ela sofreu, mas também depois ela conseguiu colher todas as lágrimas, né? E em forma de alegria por ver o teu filho ali. Então, assim, muitas das vezes nós erramos, irmãos. Não é porque nós somos mulheres de oração que nós não erramos. Por isso que sempre que a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que orar ao Senhor e ver se aquilo mesmo é da vontade dele, né? E não querer ajudar a Deus. Quando Deus fala, deixa lá no esquecimento, só ora ao Senhor. Porque quando nós queremos ajudar a Deus, nós acabamos atrapalhando e criando, como eu disse, uma aflição em nosso coração e no coração da pessoa que às vezes não tinha nada a ver, né? Agar, ela entrou ali como de gaiato, né? Mas glória a Deus que Deus teve um propósito, Deus permitiu aquilo, porque tudo Deus permite, né? Mas tem coisas que nós fazemos que nem é permissão do Senhor, né? Fazemos de nós mesmas, e aí por isso nós sofremos. E eu creio que ali Sara sofreu por causa disso, né? Por ela não ter a paciência de esperar a promessa se cumprir na vida dela. E Sara teve outro erro, duvidou. Muitas das vezes nós cometemos o mesmo erro. Deus fala conosco e nós duvidamos. Eu estou falando isso de experiência própria. Deus tem falado e a gente ali duvidando, né? Então, que nessa noite nós possamos ir para casa e meditar. E sempre que a gente for tomar uma decisão, esperar Deus responder primeiro, né? Mas quando Deus responder, também esperar se cumprir, dar o jeito dele, que nós não venhamos tentar ajudar a Deus, assim como fez Sara, para nós não sairmos mais prejudicados, né? E também para a gente não causar sofrimento em outras pessoas, porque às vezes, muitas das vezes nós tomamos decisões que acabam englobando outras pessoas, principalmente da família, e nós não sofremos sozinhos, aí acabam sofrendo todos, né? E eu creio que também Abraão ali sofreu, né? Por mais que ele cumpriu o que Sara desejava, mas ele também viu ele dispensando o seu filho e né, ali sem nada praticamente, uma botija de água e um pedaço de pão. E eu penso assim, ele é tão rico, por que ele não deu, né, um dinheiro, sei lá, mas ele despediu simplesmente. E o que é mais lindo é que Deus não abandonou Agar. Aleluia, Jesus. Sabe por que Deus não abandonou Agar, irmãos? Porque ela foi obediente aos seus senhores. Oh, glória a Né? Jesus. E aí Deus viu esse privilégio, né, dela dar a luz, ela obedeceu os seus senhores,
Por isso que Deus não abandonou ela. Deus permitiu que ela fosse para o deserto, mas Deus falou: eu sou contigo, mulher, e vou ser com você e com o teu filho. E isso é muito lindo mesmo. Ele é um Deus maravilhoso e que nunca precisa da nossa ajuda, né? Nós que precisamos da ajuda dele. Então, que nessa noite nós venhamos refletir nessa palavra e não deixar nada nos afastar de Deus e nada fazer com que a gente queira ajudar a Deus, porque Ele não precisa da nossa ajuda. Glória a Deus, aleluia. É uma palavra assim mais para refletir.